Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC e neste vídeo eu estarei trazendo uma explicação sobre como que funciona a organização dos nodes dentro da Godot Engine. Tá bom? Espero que você curta bastante esse vídeo, consiga compreender todas as ideias que eu estarei passando também e que isso possa te auxiliar também daqui para frente no desenvolvimento dos seus futuros jogos, ok? Nós vamos começar clicando aqui em New Project, tá bom? A gente vai sempre utilizar esse tipo de ação. Aqui é onde você tem o Project Path, você vai clicar em Browse e aí você precisa criar uma pasta para o seu projeto. Então você vem aqui, ó, Create Folder. E aqui você vai colocar o nome de, eu vou colocar o nome de Projeto Introdução, tá? Sem utilizar cedilha, né? Sem utilizar o til sobre a letra A. Então, projeto introdução. Posso dar um OK. E aí eu já posso clicar aqui no botão Open. Nome do projeto pode ser projeto introdução também, tá? Ou você pode colocar um outro nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, hierarquia. Tá? Então, o nome do projeto, hierarquia. Tá? Porque nós vamos tratar justamente desse assunto aqui nesse vídeo. Tá bom? Podemos clicar em Create. E assim que a Godot abrir, você já vai mudar para o seu 2D Workspace. Está carregando, carregou. Marcamos aqui 2D Workspace. E aí nós vamos nos concentrar nessa parte aqui, ó, tá? No nosso painel de cenas. Então, painel Scene. Sempre que você iniciar uma cena, né, você vai ter que ter em mente o seguinte: esta cena ela precisa ter um nó raiz, tá? Esse nó raiz, ele normalmente você vai escolher clicando nesse sinalzinho de mais, tá? Ele pode ser o Node 2D, por se tratar de um jogo 2D. Ele pode ser também o próprio Node, tá? Esse Node básico aqui, tá? Então pode ser este daqui, pode ser esse aqui também, tá? Eu vou escolher esse aqui, ó, Node, o básico. Então, dois cliques ali em cima, eu tenho aqui um nó raiz, tá? Então, esse nó é o mais importante da minha cena, tá? Todos os outros nós eu vou colocar dentro desse, tá? Então, é como se ele fosse o maior de todos. Vou colocar o nome de main, de principal. E aí você já percebe, né? Tá vendo? Ó? Esse daqui é um pouquinho diferente do Node 2D. Né? Ele não tem aqui um containerzinho, né? Para você ter uma ideia, vou apertar o botão direito aqui em cima e eu vou escolher essa opção, Change Type. Vou colocar o 2D aqui, ó, Node 2D. Então o Node 2D ele é um pouco diferente, tá vendo? Ele até delimita aqui para você a área dele, ó. Né? Esse aqui é o espaço que esse Node aqui está ocupando aqui dentro da cena, tá? Deixa eu voltar para o nosso Node. Tá? Já o nosso Node normal, ele não tem isso aqui. Tá bom? Então você vai poder utilizar esse Node para ser o Node principal da sua cena. Tá? E agora sim, vamos prosseguir. Quando você trabalha com os nodes, né, você vai ter que pensar neles como sendo partes da sua cena. Então, sempre que você quiser, por exemplo, criar um objeto, eu quero criar um personagem aqui dentro, né, eu vou precisar de um node que me dê condições de trabalhar com o personagem. Tá? Então, se eu quiser um personagem, vai ter que ter um node aqui para poder ser o meu personagem. Tá? Se eu precisar, por exemplo, de um objeto, eu preciso de uma caixa, então eu vou precisar de um node aqui também para poder ser a minha caixa. Tá? E esses dois, tanto o personagem como também a caixa, estarão dentro desse node que é o node principal. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Vamos clicar aqui em cima do main e vamos apertar o botão direito e escolher a primeira opção. Então, sempre você vai escolher a primeira opção quando você quiser
adicionar um node filho. Tá? Então, clicando aqui em cima, nós vamos pesquisar aqui, por exemplo, Kinematic Body 2D. Tá? Esse daqui é o node que você vai utilizar quando você estiver criando o seu personagem. Tá? 2 cliques aqui em cima, você já adiciona o node Kinematic Body 2D. Então, esse aqui é para o personagem. Vou colocar aqui o nome de personagem. Tá? Para você fazer isso, 2 cliques em cima dele. E aí você dá um nome que você achar mais interessante. Eu vou colocar personagem. Então, este node aqui, ó, ele está dentro do main. Tá? Lembrando que o main é o principal. Ok? Aqui poderia ser mundo também, se você quisesse. Aqui é o mundo aonde esse personagem, aonde esse objeto, que é a cadeira, que é a caixa, que é a árvore, vai ficar. Tá? Então pode ser main, pode ser mundo, pode ser world, pode ser um monte de coisa. Tá? Então esse aqui é o base de todos. Tá certo? Tenta pensar nele como sendo o ambiente onde você vai se movimentar com o seu personagem, é o ambiente onde você vai ter todos os objetos, no qual você vai poder, por exemplo, colocar caixas, árvores, tá? Tanques, enfim. Então esse main é como se fosse um ambiente para você, onde o seu personagem vai poder se movimentar. Tá? Então quando eu precisar de um personagem, eu vou utilizar o Kinematic Body. Agora, nós vamos colocar outros nós aqui. Tá? Vamos supor que você vai precisar de um node para colocar uma caixa. Tá? Então você vai fazer assim. Botão direito em cima do main. Lembrando que o main é todo o ambiente que você possui para poder colocar personagens, objetos. Tudo bem? Então, botão direito aqui em cima. Vamos escolher a primeira opção. E aqui nós vamos escolher Static Body 2D. Então, esse Static Body 2D você vai utilizar sempre que você quiser ter um objeto dentro do seu ambiente, do seu mundo. Tá? Então, o Static Body 2D é o tipo de node que a Godot está oferecendo para você, para que você possa colocar objetos aqui dentro do seu mundo. Tá? Vou colocar aqui o nome de caixa. Opa, coloquei caixa. Pronto. Então, eu tenho aqui um node para o personagem e um node para um objeto que eu vou chamar de caixa. Tá? Você pode perceber que o nosso personagem, olhando aqui, ó, e a nossa caixa estão praticamente um em cima do outro. Tá vendo? Então, é um em cima do outro. Aqui na hierarquia e aqui também. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma área que vai representar um local que, quando você entrar nele, vai ser acionado, por exemplo, uma lâmpada, né? Vai clarear o cenário, só como exemplo. Então, sempre que você precisar de uma área, você vai ter um node para isso também. Então, clicando aqui no main, com o botão direito, escolha a primeira opção. E aqui você vai ter a área 2D. Tá bom? Apareceu aqui, área 2D. Você pode dar 2 cliques aqui em cima. E esta área 2D você vai utilizar quando você, aqui dentro do seu mundo, né, quiser delimitar um espaço, aonde quando o seu player entrar nesse espaço, alguma coisa pode acontecer. Por exemplo, uma lâmpada pode se acender. Né? Quando você entrar nesse espaço, pode ser que o seu personagem ele comece a receber dano. Tá? Então, essa área ela vai servir justamente para detectar quando um node do tipo personagem, que é o Kinematic Body, ou estático, entra nela, tá? De certa forma. Então, a área é para isso. Vou colocar aqui, por exemplo, apenas área. Só que aí você consegue perceber que, mesmo tendo os nodes corretos, né, eles não possuem representações. Né? Não existe nada aqui para você poder representar o personagem. Né? Apenas nós temos esse espaço aqui, esse quadradinho. Só que só esse quadradinho não é o suficiente, como também para a caixa, não é o suficiente. Né? E a área também, ó, não é o suficiente.
Tá? O que nós vamos precisar para poder representar o personagem, a caixa e a área? Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa bem rápida, tudo bem? Eu vou pegar algumas figuras e aí eu já volto para poder trabalhar junto com vocês com a representação, tá bom? Pronto, nesse momento eu já peguei as imagens que eu precisava, tá? Eu peguei uma imagem para o personagem, uma imagem para a caixa e uma imagem para a área. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou fazer a importação dessas imagens aqui para dentro da Godot, tá? Então, a principal preocupação agora é trazer essas imagens para dentro da nossa pastinha do projeto e depois a gente vai trabalhar com a questão das representações aqui dentro. Tá? Para fazer isso, né, o que você pode estar realizando? Então, você vai fazer assim. Eu baixei essas 3 imagens, tá? O player, tá? Consegui esse bonequinho aqui da internet. Nós temos aqui uma lava, ok? E uma caixa, tá? Todos eles estão em pixel art. Coloquei essas imagens dentro de uma pasta chamada de sprites, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pasta, vou apertar Ctrl X para recortar, e aí vindo aqui aonde eu tenho a Godot, tá? Então vindo aqui, ó, eu tenho o costume de criar uma pastinha chamada de Godot, né? E aqui dentro eu tenho projeto introdução. Então nessa pasta, justamente no mesmo local onde eu tenho a Godot 2.1.4, né? Tá vendo aqui, ó, projeto introdução. Essa é a pasta do meu projeto. Eu posso dar 2 cliques aqui em cima e dentro da pasta do meu projeto eu posso apertar Ctrl V para colar aqueles sprites, né? Aquela pastinha de sprites que eu tenho. E aí voltando para Godot, eu já consigo localizar essa pasta aqui dentro. Tá? Então essa pasta aqui ela me fornece essas imagens, as quais eu estarei utilizando dentro do meu projeto. Bom, vamos prosseguir. Nós temos aqui o nosso personagem. Eu quero colocar uma imagem para ele. Tá? E aí fica uma observação para vocês. Cada um desses nodes que você está colocando, eles trazem funcionalidades próprias. Tá? É por isso que é muito bom a gente conhecer cada um deles. Tá? O Kinematic Body, como eu falei, é para personagem, para aqueles objetos que você vai controlar, que você vai atribuir movimentação, né? Esse objeto aqui, ó, Static, né, o Static Body 2D, é para objetos que ficarão parados. Pode ser para uma caixa, uma parede, ok, uma árvore, tudo bem? Mas mesmo que parados, eles podem, né, receber colisão. Então o nosso bonequinho pode encostar na caixa, né, e a gente pode simplesmente parar quando encostar na caixa. Então, nós já temos aqui o Kinematic Body para o nosso player, o personagem, a caixa para objetos estáticos, né? Lembrando que esse node chama-se Static Body. Tá? Kinematic Body para personagem, para movimentação, Static Body para objetos parados e área para que você possa ter um espaço para poder detectar quando um player, certo? Ou quando o inimigo entra nela. E aí você vai poder realizar algum tipo de ação. Tá? Então a área é para isso. Tá? Beleza. Detalhe, pessoal. Vamos trabalhar com o personagem. Só esse node Kinematic Body, ele não te traz a funcionalidade de representar objetos. Tá? O Kinematic Body, ele te oferece esse containerzinho aqui, essa caixinha, só que não tem nele, tá, um espacinho aqui para que você possa colocar imagens. Tá? Então a gente vai precisar de um outro node para poder trazer mais funcionalidades para o Kinematic Body. Tá? Então o que nós vamos fazer? Olha, se eu clicar aqui, ó, em cima do main, botão direito, Add Child Node, se eu pesquisar Sprite, tá? Você pode me acompanhar aqui também. Se eu pesquisar por Sprite, eu encontro ele aqui, tá vendo? Esse azulzinho. 2 cliques nele, eu já tenho aqui o Sprite. É muito importante você colocar um nome mais fácil. Então, Sprite com o S minúsculo.
Você pode ver que esse Node aqui, do tipo Sprite, ele é o Node ideal para que você possa colocar uma imagem. Inclusive, olhando aqui no Inspector do nosso Sprite, você tem aqui um campo para textura, tá vendo? Então, com esse você consegue pegar e colocar uma imagem, tá? Vou arrastar aqui o player aqui para dentro. Pronto, temos um player. Só que, observe o seguinte, o nosso Node de Sprite tem funcionalidades para poder representar os objetos, tudo bem? E tem outras também. Agora, se eu pegar o personagem, está vendo? Tem isso aqui. Ó. Isso aqui é a imagem do nosso player. Se eu pegar o personagem, eu selecionei ele. Nesse momento, se eu segurar a tecla Alt e tentar movimentar, olha o que acontece, gente. Eu estou movimentando de fato o personagem. Só que o nosso Kinematic Body, ele oferece apenas esse espaço aqui. Tá bom? Ele não tem a funcionalidade para que você possa representar visualmente, através de um grafismo, o seu player. Tá? Quem é que oferece essa funcionalidade? O Sprite. Tá? Mas observa, enquanto eu estive movimentando ele aqui, ó, o Sprite ficou parado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, vou colocar ele aqui de volta, onde estava. Pronto. Né? E é aqui que a gente aprende justamente o porquê de você colocar o Sprite dentro do Kinematic Body. Né? Veja só, eu vou pegar o Sprite e vou arrastar para dentro, para cima do Kinematic Body e vou soltar aqui em cima. O que aconteceu? O Sprite agora ele está dentro do Kinematic Body, que tem como nome personagem. Tá? Esse Node aqui, ele traz as funcionalidades para que você possa representar graficamente o seu personagem. Tá? Então, tendo o Sprite aqui dentro do personagem, o que acontece? O Sprite ele completa o Kinematic Body. Então, aquela funcionalidade que o Kinematic Body não tinha, agora ele tem graças ao Sprite que está dentro dele. Então, esse Node aqui ele está completando o Kinematic Body. E agora, se você clicar no seu personagem aqui, ó, cliquei nele. Se eu segurar Alt e tentar movimentar o nosso Kinematic Body, o personagem, né, a ilustração vai junto. Ó. Tá vendo? Então, isso é que é interessante. Quando você vai trabalhar com nodes, né, por que a gente coloca um node dentro do outro? Justamente para que esse node, vamos pegar como exemplo o Sprite, possa trazer mais recursos para o nosso Kinematic Body aqui no exemplo, e você tem aqui, né, a imagem que, além de tudo isso, né, além de ter a figura bonitinha, ela agora acompanha o Kinematic Body. Tá? Então é por isso que nós colocamos um node dentro do outro. Em outras palavras, esse Sprite aqui, ó, ele é filho do Kinematic Body. Então ele acompanha a movimentação do Kinematic Body. Tá? Ok, né? Então, agora que eu posso pegar o nosso Kinematic Body e arrastar para cá, ó, e quando eu faço isso, tanto o nosso Kinematic Body quanto o personagem que está acompanhando o Kinematic Body se movimentam ao mesmo tempo, tá vendo? Que legal. Então, tendo o Sprite aqui dentro, você movimenta os dois, ó. Ó que bacana. Tá? Tem que tomar cuidado somente para que você selecione o Kinematic Body. Se você pegar o Sprite aqui e tentar movimentar ele, ó, ele se movimenta e o Kinematic Body fica ali parado, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa para a caixa. A caixa, que é um Static Body, tem esse espaço, tá? Tem um monte de funcionalidades, mas a funcionalidade para poder representar graficamente, né, um objeto, ela não tem. Então o que você pode fazer? Você pode adicionar um filho para esse Node, através do botão direito, ó lá, tá vendo? Ó, o botão direito aqui em cima, Add Child Node. E aqui você procura por Sprite. E você pode dar 2 cliques aqui em cima. Então, olha só, agora nós temos, né, a caixa tem um Node filho. E esse Sprite aqui, ó, que tem a funcionalidade para poder exibir graficamente um objeto, ele está completando o Static Body. Então, ele está trazendo um recurso que o Static Body não tem, tá certo?
E a partir de agora, quando eu mover o meu Static Body, o Sprite vai junto. Porém, vamos lá. Vamos pegar o Sprite aqui, ó, e vamos arrastar uma figura para dentro do campo de textura que ele tem. Pronto, ó lá. Agora, se eu pegar a caixa e segurando a tecla Alt, tentar arrastar com o botão esquerdo pressionado, tá vendo? Ó? A caixa está se movendo e o Sprite vai acompanhando. Por quê? O Sprite ele é filho da caixa. Então, o Sprite ele obedece o posicionamento da caixa. Tá bom, gente? E aí, uma outra coisa que é interessante quando você trabalha com essa questão aqui de hierarquia, né? Você tem um node filho, quando você altera a posição do node, que é o pai, o filho vai acompanhando, né? Ó. Tá certo? Muito bacana. E aí, se você, em algum momento, né, você clica aqui na caixa, eu vou clicar aqui na caixa. Aqui no Inspector, você vai ter aqui no Transform a escala, que é o tamanho do Static Body chamado de caixa. Nesse momento, se eu alterar a escala dele, clicando aqui, colocando ponto 3 no X e ponto 3 no Y, olha o que acontece. Então, quando eu altero a escala do Static Body, aqui chamado de caixa, o meu Sprite obedece isso. Então, a alteração que eu faço aqui na questão da posição ou do tamanho afeta também o Sprite. Tá? Então, olha que legal isso aqui. Tá? Vou até colocar o nosso... Pegando aqui na caixa, tá, gente? Puxando aqui para baixo. Deixa ela aqui. Agora, a nossa área não tem ainda uma representação. O que a gente precisa? Adicionar um filho para ela, que pode ser o Sprite. E esse filho ele vai trazer uma nova funcionalidade para a área. Que funcionalidade é essa? A de representar graficamente o objeto. Tá? Vou pegar a lava, vou soltar aqui no campo textura e aí está. Agora, a funcionalidade que a área não tinha, ela tem graças ao filho. Tá vendo? Então a área tem um filho, que é do tipo Sprite, que possui o recurso de exibição de imagens e assim a nossa área fica mais completa. Tá? Agora, se você pegar a área e mover ela, segurando Alt, você pode ver que tanto a área se movimenta como o Sprite. Né? O Sprite é o filho da área, então ele vai obedecer à área. Tá? Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo, né, que eu pensei em fazer para poder explicar a importância de você trabalhar com essa hierarquia, né, tanto para que você possa trazer novas funções para um certo node, como também para que você consiga agrupar dessa forma aqui, tá vendo? Ó? Clicando na flechinha, ó. Olha como é que tudo fica mais agrupado, fica mais organizado. E aí, quando você muda a posição do elemento pai, né, do node pai, que é esse aqui, o filho ele também muda de posição. Então, você consegue alterar dois nodes ao mesmo tempo. E se você tivesse mais um aqui, exemplo, né, o nosso personagem, ele precisa ter um node para trazer a funcionalidade de colisão para ele. Esse node tem? Né, ele não tem uma área para poder detectar colisão. Tá? O que a gente tem que fazer? Vamos apertar o botão direito em cima do personagem, vamos escolher a primeira opção e aqui a gente coloca Collision Shape 2D. O Collision Shape 2D está trazendo uma nova funcionalidade para o nosso personagem. A partir dele, o nosso personagem vai poder detectar colisões. Tá? Então, isso daqui é uma funcionalidade que ele não tinha. Quem tem é o Collision Shape 2D. E agora, como ele é filho do personagem, então o personagem agora ficou mais completo. O personagem tem um novo recurso. Tá? Posso colocar um nome mais significativo aqui, mais curtinho, apenas Shape. E aqui no Inspector eu coloco o New Rectangle Shape. E aqui eu posso aproximar usando a rodinha do mouse, aumentar usando essas bolinhas de dentro, o tamanho do meu shape, posso mudar a posição dele também, ó. Tá vendo? Tá? E assim, quando eu clicar no personagem e movimentar ele, olha lá, cliquei no personagem, vou segurar Alt,
vou movimentar ele. Tá vendo? Eu movimento o personagem, o sprite junto com o personagem e o shape também junto com o personagem. Então, fazendo assim, né, nós conseguimos ter um grupo aqui, tá? E aí quando eu movimento o elemento pai desse grupo, todos os demais obedecem. Tá vendo? Então isso aqui é muito importante, pessoal. Trabalhar dessa forma, né, é muito importante, tá? Praticamente tudo que você colocar dentro do personagem vai trazer mais recursos para o personagem, né? Esse aqui é o visual e esse aqui é aquela área de colisão, tá bom? Então, mais uma vez, fiz esse vídeo para poder mostrar a importância de você saber trabalhar com essa questão da hierarquia, né? Como que você pode trabalhar com elementos filhos e qual é o papel deles com relação ao Node pai. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham compreendido, tá bom? Continuem estudando. A Godot, ela é uma engine muito legal, ela não é difícil, tá? Do ponto de vista de quem desenvolve, né? Do programador, do design também, não é difícil, tá? É só uma questão de você se acostumar com algumas das ferramentas que ela possui. Com o passar do tempo, com certeza você vai se sentir muito mais à vontade aqui, tá bom? Então, continue estudando. Não se canse de estudar, porque quanto mais você estuda, melhor serão os resultados que você vai alcançar quando estiver desenvolvendo seus jogos. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!